Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina dos espíritos. E o tema dessa semana vai falar sobre a desigualdade das riquezas. Mas antes de darmos início ao estudo dessa semana, vamos fazendo a nossa prece de abertura, pedindo a inspiração dos benfeitores e rogando a Deus, o nosso Pai da vida, pela oportunidade da existência. Vamos agradecendo por estarmos em mais uma das nossas jornadas evolutivas, aprendendo, conquistando conhecimento e colocando em prática, conforme nos assevera o Mestre Jesus. O amor, a caridade, vai nos direcionando à nossa plenitude, a nossa compreensão de como devemos compartilhar com nossos irmãos a nossa caminhada de progresso espiritual. E com muita alegria, transbordando, de desejo de cada vez mais nos conhecermos, nos reformarmos, vamos dando início a mais um estudo dessa semana. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, na condição da lei de igualdade, e hoje nós vamos fazer o estudo sobre as desigualdades das riquezas. São dois itens, é o 811 e o 812. Então, na questão número 811, Kardec pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? E os benfeitores respondem: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. E tem mais um questionamento dentro dessa mesma pergunta, que é a 811A, onde Kardec pergunta: há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? E eles respondem: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreende que a igualdade seria logo rompida pela própria força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correis atrás de quimeras. Então, são duas questões, que Kardec fez há tanto tempo atrás, e hoje nós verificamos que na nossa sociedade ainda, existe esse sonho, de que todas as riquezas sejam divididas de forma igualitária, mas aqui no final da questão ele fala que isso é uma quimera, que isso é um sonho, porque isso seria rompido, muito rapidamente. Então vamos entender, vamos contextualizar aqui por que os benfeitores, nos trazem essa compreensão. Então, nessa questão, ela aborda, a possibilidade e a existência, dessa igualdade absoluta da riqueza. E a resposta, dos espíritos é que essa igualdade não é possível e nem é desejável, porque existe muita diversidade, de faculdades, de caracteres individuais de cada um. Então, ela complementa, afirmando
que os que defendem, né, essa igualdade absoluta como remédio, né, para os males da sociedade são sistemáticos, né, e que isso não seria a verdadeira solução, né, que a solução seria em combater o egoísmo, né, e não buscar esses sonhos, porque nós temos talentos, nós temos individualidades e características pessoais, né, que fariam com que essas divisões que parece que seriam igualitárias, elas se romperiam rapidamente, em detrimento do talento de cada pessoa de administrar aquilo que tem. Então, temos espíritos mais adiantados que sabem viver muito bem no pouco que tem. E sabemos que tem gente que tem muito dinheiro que vive de forma muito desequilibrada. Então, essas diferenças, né, de educação financeira, né, de saber lidar com as coisas materiais de forma equilibrada, não são habilidades para todos nós, né? Nós vemos até dentro das nossas próprias famílias pessoas que têm muita dificuldade em lidar com essa condição, né, do dinheiro, da riqueza, e assim é na sociedade. Então, seria a gente poderia até citar exemplos da nossa vida cotidiana dentro do nosso lar, né? Daqueles que estão próximos de nós. É como que eles conduzem suas vidas, as suas habilidades em relação a conduzir o dinheiro, o que recebe, entre o gasto e o ganho, e o quanto a pessoa consegue economizar. E na sociedade isso também é muito gritante, né? Nós vemos pessoas que extrapolam, né, nessa condição. Então, essa condição, né, e essa resposta, os benfeitores estão destacando essa diversidade, né, que é inerente à natureza humana e que impede essa igualdade material plena, né? Então, cada indivíduo possui as suas habilidades, as suas tendências, os seus propósitos, que são distintos, né? E que naturalmente vão levar essas diferenças na conquista dessas posses, né? Então, ela também, essa questão, nos alerta para o perigo das utopias, né? Ela nos fala, né, que o perigo de se apegar com essas ideias, né, de utopias, de igualdade material. Então, nós precisamos ficar atento, né, que essas ideias muitas vezes são frutos de sentimentos como a inveja, né, a sistematicidade e não uma análise profunda da realidade, né? Então ele ressalta a necessidade, né, de ter como solução para esses problemas sociais a busca de combater o egoísmo, né, que é a raiz de todos os males sociais. E a importância dessa nossa reforma íntima, né, que a doutrina espírita ela sempre enfatiza a necessidade, né, de se reformar intimamente do seu desenvolvimento moral, intelectual do indivíduo, né, como forma de superar esse egoísmo e construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária, né, por essas questões de extirpar o egoísmo, né, essa condição que muitas vezes é o que entrava, né, nessa igualdade. Então, temos também a lei de causa e efeito, né? A doutrina ela vem nos orientar sobre essas questões, né, da lei de causa e efeito. Então, essa desigualdade da riqueza, ela também está dentro dessa perspectiva espírita, né? Não é um acaso,
né? Mas sim o resultado das ações, das escolhas de cada indivíduo ao longo de múltiplas existências, refletindo essa lei de causa e efeito. Então, nós estamos subordinados, né? Ação e reação. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E posteriormente vamos ter que fazer as reparações, vamos ter que fazer os ajustes pelos nossos equívocos cometidos. Então, muitos daqueles que tiveram em alguma existência a posse da riqueza, mas fez mau uso dessa condição, né? Não que isso seja, né, uma condição que a gente pode bater o martelo e falar igual para todos, né? Vai vir numa condição de mais dificuldade, ou vai ter de novo contato com a riqueza e de novo vai passar por experiências para aprender a se educar nessa condição, a usar a condição da riqueza para a caridade, para fazer bom uso, para auxiliar, para gerar emprego. Então temos também, né, essas reflexões sobre a natureza humana e essa proposta, né, da reforma íntima e a necessidade que nós temos de extirpar de nós, né, esses vícios morais que nós trazemos ainda, do orgulho, do egoísmo, né, da nossa condição de inveja, né? Então essa proposta, ela é de autoconhecimento, de busca do nosso burilamento, da nossa transformação moral. E na próxima questão, na 812, Kardec pergunta: se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? E eles respondem: não. Então, a igualdade não é possível. E acontece mesmo com o bem-estar? Eles respondem não. Mas o bem-estar é relativo a cada um e poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, é que o homem é quem o perturba. Então nós temos, né, o equilíbrio em tudo, só que nós não sabemos lidar com esse equilíbrio, né? E ele continua aqui, depois nós iremos comentar, ele continua aqui na 812A. É possível que todos se entendam? E eles respondem: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então vamos entender, né, sobre esse bem-estar. Ele fala na primeira questão, né, que a igualdade absoluta não é possível. E ele fala do bem-estar, né? Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Ele fala não, com o bem-estar é diferente. Então vamos ver, né? Vamos dar uma comentada, uma refletida, né? Então, essa questão ela vai abordar, né, sobre a igualdade do bem-estar, questionando se assim como não há igualdade das riquezas, também não haverá a igualdade do bem-estar. E a resposta, né, dos espíritos esclarece que o bem-estar ele é relativo e que todos poderiam dele gozar se houvesse melhor entendimento e aplicação da lei de justiça entre os homens. Então vamos, né, refletir. O que é esse bem-estar relativo, né? A questão, ela reconhece que o bem-estar não é algo absoluto, mas sim algo que varia de acordo com as necessidades e as percepções individuais. Então, aqui nós podemos entender que cada um sente esse bem-estar de forma individual e pessoal. O que é o bem-estar para um
não é o bem-estar para o outro. Então, aqui tem essa questão da relatividade desse bem-estar. Porque se a gente pensar nas habilidades, nos talentos, cada um de nós se sente feliz, se sente completo fazendo algo que lhe preenche, que te traz alegria, que te traz completude. Isso é uma coisa individual para cada um. Se nós analisarmos, né, as nossas vontades, os nossos talentos e os nossos desejos, nós vamos observar que coisas que nos satisfazem para outras pessoas não causam o menor interesse. Por exemplo, tem pessoas que têm habilidades manuais, que trabalham com madeira, com gesso, com vários artefatos e produzem obras assim magníficas, né, com habilidade manual. E já tem pessoas que não conseguem, né, nem perceber, né, e não consegue nem segurar uma ferramenta ou ter habilidade com alguma ferramenta para construir algo, né? Sabemos disso, né? E as pessoas que têm essas habilidades e trabalham com isso, elas fazem isso com muito gosto, né? Com muita perfeição, tudo fica muito minucioso, muito bonito, né? Então a gente vê muitas coisas, né? Habilidades para música, para artes, para dança, trabalhos manuais, habilidades esportivas e se sentem bem fazendo isso, né? Então, se todos pudessem fazer coisas que trazem essa alegria, né? Essa completude, não seria tão fadigado, né? Trabalhar nessas coisas que você tem habilidade, que você gosta. Já vemos também que tem pessoas que só trabalham para ganhar dinheiro e fazem isso com muito mau gosto, fazem isso de forma bem procrastinando, só fazem porque que precisam ganhar o dinheiro e as coisas não saem bem feitas, né? Então, é esse bem-estar, essa plenitude naquilo que se faz, né? Então, não é algo absoluto, igualitário para todos, né? Mas ele fala da possibilidade dessa igualdade, de uma possível igualdade, né, desse bem-estar através da justiça. Então, essa resposta ela indica que a igualdade do bem-estar não é possível, mas depende da compreensão e da aplicação da justiça entre os homens, né, para que se haja ali formas que a sociedade possa criar condições de se verificar quais são os talentos, as habilidades, para que haja um aproveitamento dessas vocações, né, cujo desperdício sistemático, né, dessa falta de aproveitamento, elas causam perdas consideráveis na economia social, né? E elas também causam esse desequilíbrio nessa estrutura da sociedade. Então, quando houver realmente uma educação, um aproveitamento de talentos, né, de habilidades para as vocações, então a sociedade vai ter condições de ter emprego para todas as habilidades, né, porque uma depende da outra. Todos nós dependemos, estamos interligados um entre o outro e dependemos, né, de todas as habilidades, daquele que constrói, daquele que corta o cabelo, daquelas que as manicures, que têm essas habilidades, aqueles que fazem os móveis, né, que têm habilidade com os trabalhos manuais. Então, se houver assim uma qualificação vocacional voltada para as habilidades, a nossa sociedade, na estrutura econômica, ela também vai ser mais favorável, porque haverá empregos para todos, né? Então, olha a importância, né, das questões
das políticas públicas em engajarem, né, na educação esse olhar mais atento, né, para que a nossa estrutura social ela seja composta de pessoas habilitadas e haverá empregos, né, para essas pessoas que se capacitaram dentro de formações, né, que possam causar esse bem-estar, tanto individual como coletivo, né, vamos dizer assim. Então essas aptidões elas são diferentes, né, e essa resposta, né, destaca que cada indivíduo possui essas aptidões diferentes e que a harmonia social se daria com o reconhecimento e aplicação dessas diferenças, né, como dissemos, onde cada um encontraria um lugar e contribuiria para o bem comum. Então, o papel da justiça, que é apontada como fundamental para a construção, né, de um bem-estar coletivo, onde cada um possa exercer essas aptidões, né, e ser reconhecido por sua contribuição, ele ser remunerado e também vai trabalhar naquilo que gosta, né? Então, esse bem-estar, ele não se resume apenas na ausência de trabalho, né? Mas também na possibilidade de cada um trabalhar com prazer, de acordo com as suas aptidões, o que não implica necessariamente a ausência do trabalho, mas sim a organização e valorização, contribuindo assim pela nossa estrutura mais igualitária social, né? Onde cada um vai ter a oportunidade. Então, olha como é rico o livro dos Espíritos, né? Que traz para nós essas compreensões para que a gente possa, né, no futuro e começando hoje, né, a refletir sobre que realmente, né, nós podemos contribuir, né, para essas compreensões. Então, agradecemos por essa oportunidade de estar refletindo, né, mais uma vez com o Livro dos Espíritos. Uma excelente semana a todos.